aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos concede a vida, aquele que nos concede o tempo e todas as oportunidades para que possamos evoluir. Aqueles que têm filhos em todo o universo. Todos somos nossos irmãos. Temos irmãos mais velhos, temos irmãos mais novos, mas somos todos filhos do mesmo Pai, seguindo basicamente ou essencialmente pelo mesmo caminho, o caminho da evolução. E esses nossos irmãos mais velhos, são eles que nos conduzem, são eles que nos orientam, são eles que nos servem de exemplo para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que realmente vale a pena. E é nesse momento que nos desligamos do mundo lá fora, daquela correria, daquele estresse, daqueles problemas tão comuns, é que nós mergulhamos num ambiente de paz, de serenidade, de alegria, de trabalho, de tratamento. Onde nós somos aqui muito mais individualidade do que personalidade. Então é o momento que encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional, buscando essencialmente a mesma coisa. Preencher aquele vazio que todos nós carregamos e que nesse momento a espiritualidade nos acolhe, nos abraça, nos envolve, nos fortalece. E os nossos entes queridos, que já estão no plano espiritual, se aproximam, nos abraçam, matam as saudades. Então é um momento único, é um momento especial. É um momento de que o nosso espírito se alimenta daquilo que realmente importa. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, pela sua didática, pela sua inteligência, pela sua missão. A todos os espíritos que trabalharam com ele, estando encarnados ou desencarnados. A todos aqueles que vieram depois dele, colocando mais informações, ampliando, nos dando exemplos de como a doutrina espírita é uma doutrina que nos acolhe, que nos aconselha, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. Numa doutrina que vê irmãos em todas as partes, que não tem nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, acolhe a todos indistintamente. Uma doutrina que nos chama à razão, ao bom senso, ao discernimento, nos chama à responsabilidade. É por isso que nós temos que agradecer sempre a todos aqueles que nos precederam, a todos aqueles que fazem parte da nossa jornada, porque somos eternos aprendizes do amor maior. Que assim seja. E o capítulo de hoje, o capítulo 15º, fala de um assunto que nós já falamos um pouquinho em algumas aulas anteriores e hoje nós vamos complementar as informações. E Allan Kardec traz: fora da caridade não há salvação. E aí, por essa frase de Allan Kardec, nós percebemos que não necessariamente a caridade está atrelada à fé. Não necessariamente. Por essa frase de Allan Kardec, nós percebemos, pode até estar, sem dúvida, mas não necessariamente. Fora da caridade, fora do amor em ação. Quer dizer, aí não importa se você tem ou não tem fé. O importante é que você traga bom sentimento. E essa frase para o século XXI ficaria: fora do amor em ação não há evolução. Porque a palavra salvação é uma palavra antiga, é uma palavra que está no nosso inconsciente, que está no nosso subconsciente, e que chega um momento que algumas palavras pesam dentro de nós. Nós precisamos ressignificar essas palavras, porque nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos ampliando, nós vamos ressignificando, nós vamos pegando algumas palavras e fazendo uma releitura dela. A palavra pecado é uma delas, a palavra salvação é uma delas. Então são palavras muito antigas e que à medida que a gente vai evoluindo, a gente tem que dar um outro entendimento para essas palavras. Então, fora do amor e ação não há evolução.
Porque existe um determinismo divino chamado evolução. Ok? Então existe um determinismo divino. Então quando Deus nos criou o simples e ignorante, já nos dotou com todas as potencialidades divinas. Era necessário o que então? Tempo e experiência. Vamos pensar numa semente. Vamos pensar exatamente numa semente. Ok? A semente, por mais minúscula que ela seja, ela carrega dentro de si todas as características de uma árvore adulta. Por menor que ela seja, por mais minúscula que ela seja, já tem dentro dela todas as características, todas as informações de uma árvore adulta. Então, o que será necessário, então? O tempo e agentes externos. Quais são os agentes externos? A chuva, o vento, o sol. Então, veja, agentes externos iguais para todas as sementes. São os mesmos agentes externos que interagem sobre todas as sementes. E um outro agente chamado tempo. Mas naquela semente já tem todas as características da árvore adulta. Então o que precisa? De tempo e agentes externos. Nós, quando nós fomos criados, simples e ignorantes, como sementes, já temos dentro de nós, desde o momento da criação, o germe da perfectibilidade. Não exatamente da perfeição, porque perfeição é só Deus. Mas já temos os germes da perfectibilidade. O que significa isso? Né? Que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, e necessariamente a gente precisa atrelar a razão. Por isso que Allan Kardec fala, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. A gente percebe no século XXI, e a gente está vendo acontecendo algumas situações pelo mundo, onde o fanatismo é capaz de levar. Isso não é uma fé raciocinada, isso é uma fé racionalizada, é uma fé imposta, é um fanatismo. Então a fé, necessariamente, ela tem que ser atrelada à razão e ao bom senso. Não exatamente a um rótulo, mas à razão e ao bom senso. Então veja, o sentido exato da palavra caridade, amor em ação, é a libertação do ego. Todos nós. E quando começa isso? No reino animal. Nós estagiamos no reino animal. Então, no reino animal, essa situação era necessária, fazia parte do instinto de conservação, do instinto de sobrevivência. Só que nós trouxemos isso para o reino nominal e chegamos num momento do nosso processo evolutivo onde a gente tem que entender que esse egoísmo hoje nos faz muito mais mal do que bem. O egoísmo é a fonte. Ele é um defeito? Não. Ele é um vício? Não. Ele é a fonte de todo defeito, ele é a fonte de todo o vício. Entenderam? Assim como a caridade não é uma virtude, nem uma qualidade. É a mãe de todas as virtudes, é a mãe de todas as qualidades. Entenderam? Então, o egoísmo é a causa de toda a problemática humana, O seu filho predileto chama-se orgulho. O egoísmo é o início, é a raiz, vamos falar assim. O seu filho predileto chama-se orgulho. E o orgulho tem muitas ramificações, e aí ele vai fazendo todo o estrago possível e imaginável. Arrogância, prepotência, vaidade desmedida, preconceito. Aí nós vamos percebendo como esse orgulho, como uma árvore, sai galhos para tudo quanto é lado, e cada galho tem o seu nome. Então hoje nós percebemos que o sentido da palavra caridade é exatamente a libertação desse egoísmo, dessa egolatria que todos nós temos e que estamos sendo convidados, olha, é interessante, né? Nós estamos sendo convidados a rever, a ressignificar, a reinterpretar algumas coisas. É o nosso momento evolutivo, não tem nada de errado com isso. Tudo bem? Então, é a libertação do ego, é a plenitude do self. O que é o self? O self é a nossa essência, é o que nós temos de melhor, é o nosso lado ser humano. Então, à medida que você vai se libertando do ego, você vai ampliando o self. Interessante isso, né? Então, o egoísmo é algo que vai fechando.
né? A libertação do egoísmo, você vai se abrindo. Quanto mais você abre, mais o mundo se abre para você. Exatamente essa sequência. Então, quando... Oi? O ego, por exemplo, quando Deus fez o homem, por exemplo, ele colocou todos os atributos. Todos os atributos divinos, menos um. Menos um. Nós temos todos os atributos divinos, menos um. A criação. Tudo bem? Então, aí o ego, ele não é real se ele não é um atributo divino. Não. Ele faz parte de um processo evolutivo, necessário do reino animal por uma questão de sobrevivência. Instinto de conservação. À medida que ele é transportado para o reino nominal, e no momento evolutivo que nós estamos vendo, nós vamos ressignificar o ego. Ele foi importante, daqui para frente ele não é mais, muito pelo contrário. Além de não ser importante, ele faz muito mais estragos na nossa vida. E por quê? Porque nós entramos num processo chamado espiritualização. Quando o espírito humano entra nessa fase chamada espiritualização ou desmaterialização, o egoísmo faz um estrago na vida dele. Então, o egoísmo é algo transitório, necessário até um certo ponto. Depois daquele ponto, ele não é mais necessário. É o nosso ponto. Só que a gente não consegue mais se libertar dele. Não consegue mais não. Nós estamos se libertando dele. Nós estamos na fase de rever, de ressignificar, de reinterpretar esses impulsos automáticos dentro de nós. Por que automáticos? Porque nós fizemos milhões de vezes. Virou um impulso automático. Para que a gente comece a pensar, rever, refletir. E a vida, nos seus mecanismos milimétricos, vamos falar assim, vai dando retorno para nós das nossas atitudes. Entenderam ou não? Então, por exemplo, se eu começo a me fechar, se eu começo a valorizar muito mais o ego e o orgulho, eu vou me fechando, eu vou adoecendo. Então, olha o sinal que a vida está me dando. Então, a vida vai me dando sinais, vai me dando o retorno de tudo aquilo que eu faço. A vida muitas vezes é um ego das nossas emoções, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então o egoísmo, que até foi importante para uma questão de sobrevivência, nesta fase evolutiva deixa de ser importante e começa a fazer um estrago muito maior na nossa vida. Então não é que não vamos desfazer dele, nós já estamos nos desfazendo dele. Porque ele já causou muitos problemas na nossa vida, ainda está causando, só que nós chegamos no momento de começar a rever esses conceitos dentro de nós. E à medida que eu vou me libertando dele, o self vai ampliando. Vamos lembrar de novo sobre a psicologia transpessoal nas 3 esferas. Vocês se lembram disso ou não? A primeira esfera é o eu, lembra? O amor. A primeira esfera, ela é real, ok? A segunda esfera é chamada de desamor. A segunda esfera é chamada de desamor. A terceira esfera é chamada de pseudo-amor. A segunda esfera e a terceira esfera são movimentos egóicos, não reais. Movimentos egóicos não reais. Eles não existem na essência. Eu alimento. A partir do momento que eu deixo de alimentar, eles vão se desfazendo. Deu para vocês entenderem ou não? O que é um desamor? Pode ser uma falta. Olha que interessante, né? Eu tenho aqui alegria e tristeza. E tenho... Olha, na primeira esfera eu tenho alegria, ok? Na segunda esfera eu tenho tristeza. Na terceira esfera, pseudo-amor, como é que eu chamaria esse sentimento? Alguém falou? Euforia. O que a euforia está fazendo? Disfarçando a tristeza. A terceira esfera, pseudo-amor, são todos os excessos, são todos os exageros. Mas a partir do momento que eu trabalhar a minha tristeza e olhar a razão dela, eu fortaleço a minha alegria. Entenderam ou não? Eu não preciso da terceira esfera.
mas eu tenho que ter a consciência disso. Se eu não tiver a consciência disso, eu vou ficar sempre na terceira esfera. E por que eu vou ficar sempre na terceira esfera? Porque ela é confortável. Quer ver um sentimento da terceira esfera? Puritanismo, fanatismo, vitimismo, imediatismo, materialismo. Já ouviram falar disso ou não? Veja como essas coisas são confortáveis. Você se apoia naquilo e acha que é aquilo. Você está fugindo da segunda esfera. Não tem nada de errado com a segunda esfera, mas é na segunda esfera que eu passo um processo chamado conhece-te a ti mesmo. Eu vou dar um exemplo mais prático, ok? É aquela pessoa que me ofende, ou é o que eu sinto em relação ao que aquela pessoa faz que me ofende? Entenderam ou não? É ela que me ofende, ou é o que eu sinto em relação ao que ela faz que me ofende? Que se eu achar que é ela, eu vou estar sempre acusando. O problema está sempre fora de mim. A partir do momento que eu olho e falo, peraí, por que eu sofro tanto em relação a isso? Onde está essa situação? Está lá ou está aqui? Perceberam? Isso é o exemplo da libertação do ego e da plenitude do self. Quando eu olho para mim na minha essência, eu estou trabalhando o self. Quando eu jogo tudo para fora de mim, eu estou trabalhando o ego. Entenderam ou não? O mundo está errado, está todo mundo errado. Não é assim? Mas eu estou certo. Só existem duas formas de fazer as coisas, a minha e a errada, não é assim? Veja, olha o ego gritando, ele não fala, ele grita. Isso é o ego, isso é o ego. Então, à medida que eu começo a entender que isso é real, isso é transitório, isso é real, isso é a imagem e semelhança do Criador. Não é na forma, mas a imagem e semelhança é isso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança são todas as virtudes que estão sendo desenvolvidas ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Cada virtude. Nós temos, imagine vocês, centenas de sementes. Cada semente significa uma virtude. Essa semente precisa de tempo e fatores externos. Como é que eu vou adquirir a paciência no meio de monges budistas? Como? Você nunca vai adquirir a paciência lá. Deu para vocês entenderem ou não? Jamais, em momento algum. Por quê? Como é que eu vou aprender a ficar quieto quando todo mundo está em silêncio? Entenderam? Então, as virtudes, elas são testadas nas adversidades. Então eu aprendo a lição, mas até que ponto eu aprendi a lição? E Deus vai me colocar exatamente onde não tem aquela lição. Porque onde tem não precisa de mim. Deu para vocês entenderam ou não? Olha, interessante essa frase. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Até aí tudo bem? Posso pôr uma vírgula nessa frase? Porque não é ponto final essa frase, é vírgula. Quem achou que essa frase parou ali, pessoal? Não é ponto, é vírgula. Então, quando o aluno está pronto, o professor aparece, vírgula. Quando o aluno está preparado, o professor some. Entenderam ou não? Olha, quando ele aparece. Quando ele está preparado, quando ele está formado, para que precisa do professor? E o professor some. É assim que acontece. Quando nós estamos preparados, a vida nos coloca em situações e junto dessas situações vêm os professores. Mas a partir do momento que você aprendeu a lição, não peça para o professor ficar do seu lado. Seria egoísmo. Entenderam? Exato. Uma vez aprendida, você tem que servir de exemplo para aquilo. Exemplo. Ok? Exemplo. Então, estávamos falando do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é um exemplo daquilo que ele fala. Ele é muito mais do que ele faz do que ele fala. O verdadeiro profeta. Ok? Então, o self é real. O self é real. O ego é só uma transitoriedade. Serviu, mas agora não nos serve mais.
O amor é moeda de intercâmbio universal. Olha que frase é essa. O amor é a moeda de intercâmbio universal. Se nós formos conversarmos com espíritos mais evoluídos do que nós, de um degrau é acima, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º, 20º, 30º, todos eles falam em amor. Todos eles falam em amor. De regeneração, de todas as camadas espirituais, todos eles. Então, o amor é a moeda de intercâmbio universal. Todos os espíritos que saem da condição de provas e expiações falam em amor. Quando eles falam, eles agem, eles traduzem em ações. Então, a única moeda de intercâmbio universal é o amor, é o respeito. Veja, e a única força que o próprio tempo se submete. Quem que entendeu essa frase? Quando nós estudamos na língua portuguesa, nós conjugamos o verbo amar no passado e no futuro, não é isso? Aprendemos, pelo menos. Só existe na língua portuguesa, tá? Só existe na gramática. Só existe na gramática. É válido, claro, evidente, sem dúvida, ok? Mas o verbo amar só tem um tempo. Presente. Eu posso estar amando de forma diferente, mas eu estou amando. Deu para você entender? Porque o amor só trabalha num tempo, o tempo presente. Então você é exatamente aquilo que você está sentindo. Eu posso amar o mesmo espírito de forma diferente, mas eu estou sempre amando. Então está no gerúndio, vamos falar. É um tempo contínuo. É um tempo contínuo. Então, é a única força que o próprio tempo se submete. Porque não tem tempo. Não tem passado e futuro, eu amarei. Não, você está amando. Porque o nosso espírito, essência, não vive tempo cronológico. É temporal. É temporal. O nosso espírito, essência, não vive o tempo cronológico. O nosso corpo físico também não vive o tempo cronológico. Olha que interessante isso. O tempo cronológico é uma referência que nós precisamos ter, mas o nosso corpo físico também não vive o tempo cronológico. Ele só vive o que você está vivendo hoje. Vou dar um exemplo mais prático. Se eu pegar algo que aconteceu há 10 anos atrás e ficar pensando, meu corpo vai entender o quê? Está acontecendo de novo. 10 anos atrás. Se eu começar a me preocupar com algo que vai acontecer daqui 3, 4 anos, meu corpo físico não sabe isso, tá? Ele vai achar que está acontecendo agora. Entenderam? Então, o ressentimento, que é o passado, vem para o presente. A preocupação, que é futuro, vem para o presente. Entenderam? E o nosso corpo físico trabalha sob estímulos cerebrais. Então, se o estímulo é do passado, ele vira presente. Se o estímulo é do futuro, ele vira presente. Então, o seu corpo começa a reagir frente aos estímulos do tempo presente. Entenderam? E se você está atrelado ao passado, significa que você está vivendo aquele tempo. O tempo, para quem odeia, o tempo não passa. Para quem odeia, o tempo não passa. Já aconteceu há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e você está com aquilo dentro de você. Aquilo que está dentro de você, foi por causa do que aconteceu, ou por causa do que você decidiu manter aquilo dentro de você? É uma decisão. É uma decisão. Entende? Porque aquilo já foi, aquilo já passou. Então, a única força que o próprio tempo se submete é o amor, ok? A caridade e a humildade. Todos nós já ouvimos várias vezes, e é interessante que quando Jesus esteve entre nós, ele trazia ensinamentos, ok? Muitos ensinamentos. E boa parte dos seus ensinamentos foi feito através de parábolas. Parábolas são histórias. E o mais interessante é que ele dependia do meio que ele estava, Se ele estivesse falando com pescadores, ele ia trazer uma história relacionada com pesca. Se ele estivesse no meio de agricultores, ele ia trazer uma história relacionada com plantação. E por que ele estava fazendo isso? Porque era mais fácil daquelas pessoas que estavam à sua volta entender. Ele estava pegando exemplos do dia a dia daquelas pessoas, ok?
Então, além de ele falar em parábolas, e por que ele falava em parábolas? Porque era para perdurar ao longo dos milênios. Uma parábola, uma história, ela perdura, ela passa séculos e séculos e séculos, ela vai sendo entendida e compreendida, interpretada e reinterpretada ao longo dos séculos. E ele continua falando em parábolas. Então, a parábola é muito interessante por causa disso. Porque ela perdura, ela transcorre, né? Não existe tempo para a parábola. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai olhando as mesmas parábolas e a gente vai fazendo uma releitura das palavras, reinterpretando as palavras. Então, o único livro que não envelhece é o Evangelho. O único livro, todos os livros serão superados em algum momento. Todos, absolutamente todos, menos um. O Evangelho. Mas você pode contextualizar o Evangelho. Ele pode mudar na forma de escrita, mas a essência do Evangelho não muda nunca. Uma parábola não muda nunca. Essa mesma palavra do bom samaritano. Tem quanto? Tem 2000 anos essa palavra. Tem um pouco mais de 2000 anos. Daqui 1000 anos é a mesma parábola. Daqui 2000 anos é a mesma parábola. O que muda são os nossos olhos. A forma de olhar a mesma parábola. E hoje eu vou dar uma reinterpretação nessa palavra. Então, uma parábola ela pode ser reinterpretada de 100 formas diferentes, por diversos ângulos diferentes. E todos os ângulos são válidos, todos. Mas olha que interessante, a parábola do bom samaritano, todos nós conhecemos. Então, nós não vamos ler aqui a parábola. Ok? Alguém descia de Jerusalém, descia de Jerusalém para Jericó. E aí, vocês conhecem o resto da parábola. E durante a palavra ele vai contando algumas histórias, o que vai estar acontecendo, não é isso? E olha que interessante, Jesus nesse caso aqui, ó, na interpretação dessa palavra por esse ângulo, nesse caso aqui, ele é o bom samaritano. É aquele que acolhe, aquele que tem empatia, aquele que percebe uma situação, aquele que vai em encontro ao seu próximo. Então, nesse caso especificamente, Jesus é o bom samaritano. O viajante ferido, quem seria o viajante ferido aí? Olha que interessante. É a humanidade sofrida, extorquida pelas religiões dominantes, que sempre existiram. Muito antes de Jesus, elas já existiam. Então, o viajante ferido é a humanidade sendo extorquida há milênios, pelas religiões dogmáticas, muitas vezes materialistas, que só estão interessadas nos seus próprios interesses. Então, o viajante ferido é a humanidade como um todo. Então, Jesus vem o quê? Acolher aquele viajante. Aquele viajante é a humanidade, somos nós, que há milênios estamos sendo extorquidos de alguma forma pelas religiões dominantes, cristãs ou não cristãs, tanto faz, ok? Pelas religiões dominantes. Os sacerdotes e os levitas, no caso, são exatamente todos os doutores da lei, que usam do nome de Deus ou do nome da sua divindade para explorar, para sugar, para julgar, para condenar, mas que não fazem nada além disso, porque estão presos muitas vezes à letra que mata, O azeite, que fala o azeite e fé na humanidade ferida, olha que interessante, o azeite é a fé. Passe azeite. Azeite é o que? Fé. Mas é uma fé, certeza, é uma fé de confiança, é uma fé que não, olha interessante, pessoal, é uma fé que não vai contra o bom senso, que não vai contra o discernimento, que não vai contra a essência do ser humano. Então, o azeite aqui significa fé. O vinho, azeite e o vinho, é o que? É a essência das suas palavras. E por que é muito mais fácil a gente se escravizar à letra? Já fizemos isso dezenas de vezes. Por que é muito mais fácil se escravizar à letra? Ou aceitar cegamente uma postura? Porque isso, de alguma forma, faz com que a gente se acomode em uma situação. Então, se existem falsos profetas, pessoal,
eles existem também porque existe um outro lado da história de pessoas que de alguma forma, sem julgar ninguém, claro, evidente, mas que se deixam envolver por falsas promessas, que fogem do bom senso, que fogem do discernimento, que fogem da caridade na sua essência, que quer dividir ao invés de multiplicar. A própria palavra religião, né? Uma palavra de origem latina, né? Significa o quê? Quando eu olho a religião, no sentido literal da palavra, religare. Vem da palavra religare. Religare significa o quê? A criatura com o Criador. A criatura com o Criador. Ok? Então, a função da palavra religião, religare, é trazer um meio para que a criatura possa se ligar ao Criador. Para que o filho, não o servo, história de servo já deu, né? Já deu a história de servo, né? Servos de Deus, já deu, já. Chega, né? Passou. Sim? Sim, né? Porque somos filhos, não somos servos. A ideia do servo era boa até, né? Porque você era um empregado, recebia e está tudo certo. Não é assim? O servo é aquele empregado, é o colaborador. Por melhor que ele seja, ele está preocupado muito mais com o seu ganho do que com a empresa. Não é assim que funciona? O filho não. O filho é o filho. Quer dizer, ele tem que ter uma visão diferente do servo. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos servos de Deus. Mas era muito fácil pensar em ser servos. Então a doutrina espírita nos explica que até ontem fomos. Hoje a nossa mentalidade não nos permite mais nos colocar na condição de servos, mas sim de filhos, ok? Então veja, caridade e a fé são os elementos que caminham juntos, para que a gente possa enxergar num ponto maior. Nós somos espíritos em experiências terrenas. Nós somos espíritos em experiências terrenas. Então, qualquer assunto que a gente começa a conversar, a gente começa a entender o seguinte: se eu sou espírito, o espírito pensa, a mente reflete, o corpo executa. Entenderam ou não? O espírito sente e pensa, a mente reflete, o corpo executa. Então, nós somos uma energia pensante. Tudo no universo é energia. Tudo, absolutamente é tudo. Nós somos uma energia também, ok? Nós somos uma energia pensante. Então veja, caridade no pensar. Mas antes de pensar eu sinto. Então primeiro é aqui, depois é aqui, aí eu irradio. Aqui na verdade o que o meu cérebro faz é materializar aquilo que eu estou sentindo. O que o meu cérebro faz é encontrar um processo de materialização dos meus sentimentos. Mas primeiro eu sinto, depois eu penso. Então o espírito pensa, a mente reflete e o corpo executa. É tão interessante isso, que se eu pensar constantemente e insistentemente em algo, eu estarei reforçando a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Entenderam ou não? Se eu ficar pensando em algo insistentemente e constantemente, ok? Vou reforçar a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Quando eu vi, eu já fiz. Porque ficou automático. Entenderam? Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui, ó, no que eu estou sentindo. Eu tenho que estar ressignificando, revendo. Nós somos espíritos num planeta de provas e expiações. Então nós temos os nossos sentimentos em ebulição, não é isso? Nós temos os nossos sentimentos em ebulição. O que significa isso? Que nós agora estamos tendo dúvidas em relação ao que nós sentimos. E a dúvida já é um grande sinal. O problema é quando eu tinha certeza. Quando eu tinha certeza, não tinha o que ser feito. Eu tinha certeza que o outro era o meu inimigo. Eu tinha certeza que o problema estava fora de mim. Eu tinha tantas certezas que eu adoeci. Ok? Então, se eu tenho a dúvida hoje, a dúvida já é um caminho. A dúvida já é um caminho.
É o outro que me incomoda ou o que eu sinto em relação ao outro que me incomoda? Isso é a dúvida. Perceberam? Quando eu faço esse questionamento, eu estou fazendo com que o meu self amplie. É interessante, no caso das 3 esferas, quando eu alimento o ego, né, do desamor, do pseudo-amor, eu vou comprimindo a esfera, a primeira esfera, eu vou comprimindo a primeira esfera. À medida que eu vou olhando meu desamor, eu vou expandindo minha primeira esfera. E ela vai tomando os espaços da segunda e da terceira esfera. Da segunda e da terceira esfera. Interessante isso. Mas eu preciso aprender a olhar para mim mesmo. Então, caridade no pensar é entender o que está acontecendo dentro dos nossos corações. A perceber, por exemplo, que as leis de Deus são tão milimétricas e tão perfeitas que tudo, absolutamente tudo que acontece tem uma razão para acontecer. Não é para se acomodar com a situação, é evidente, mas tudo tem uma razão e tudo tem um porquê. Se estamos no mundo de provas e expiações, temos livre-arbítrio? Sim, temos. É um livre-arbítrio relativo, não é absoluto. Mas dentro dessa relatividade, eu tenho um poder de escolha, não tenho? Dentro dessa relatividade, eu tenho um poder de escolha. Então, para toda ação tem uma reação. Para todo efeito tem uma causa. E é interessante isso, né? Porque a gente fala, será que causa e efeito é igual a ação e reação? Não. Não. Ação e reação é uma lei da física, uma das leis de Newton. Assim? Então, quer dizer, para toda ação tem a sua reação, independente do tempo que eu fizer a experimentação, do lugar que eu fizer, sempre a mesma ação e reação. Mas a lei de causa e efeito, é interessante vocês anotarem isso, tá? A lei de causa e efeito é uma lei que leva em consideração tempos de ignorância. Entenderam ou não? A lei de causa e efeito leva em consideração tempos de ignorância. O que significa tempos de ignorância? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então as leis de Deus são tão perfeitas, vamos dizer assim, né? São tão perfeitas, os caminhos de Deus são insondáveis, que eles estão adaptados, as leis de Deus, todas, estão adaptadas na nossa consciência, todas. Lembra da história da semente? Todas as leis, todas as virtudes estão ali, todas. Mas à medida que eu vou evoluindo, eu vou dando oportunidades para que essas virtudes cresçam. Ignorância é maldade? Não. Ignorância, falta de conhecimento, ok? A maldade é um movimento egóico. É muito mais, a maldade é muito mais um movimento egóico do que a própria ignorância. Porque uma vez que a gente deixa de ser ignorante, você revê esse conceito de maldade. Mas o movimento egóico, a carência, a revolta, a mágoa, o ressentimento, isso é a fonte da maldade. Baixo a autoestima, alto amor lá embaixo. Então as pessoas muitas vezes... Tem uma frase muito interessante, Jackson, que diz o seguinte: todo ato de violência e agressividade que acontece no mundo é o sinal de uma pessoa que ainda não aprendeu a amar. Entenderam ou não? Toda violência, toda agressividade que ainda existe no mundo é um sinal de pessoas, de seres que ainda não aprenderam a amar. Então usam da violência, usam da agressividade de uma forma impositiva para suprir uma carência que não é suprida através da violência ou da agressividade. O máximo que pode acontecer é um alívio momentâneo. O máximo que pode. Por exemplo, quando nós falamos em vingança, a vingança consome primeiro o vingador. Ele pode ter naquele momento aquele alívio, ele pode ter, sem dúvida, só. É só naquele momento. Depois aquele vazio existencial vai crescendo ainda mais e mais e mais e mais. Vamos imaginar uma situação que você está vinculado a um espírito
com ódio, com mágoa, com ressentimento e com desejo de vingança. Mas você está vinculado àquele espírito. Aí você consegue, de alguma forma, se vingar daquele espírito. E vamos supor que dentro das leis maiores, aquele espírito se libertou de você. O que você faz aí para frente? Em relação àquele espírito? Nada. Você perde ele completamente de vista. Deu para vocês entender ou não? Você perde ele completamente de vista. Porque se ele tinha alguma dívida, algum resgate, acabou. Deu para você entender? Então, para o vingador, fica um vazio ainda maior. Porque às vezes é um amor frustrado. Às vezes é uma mágoa de um vínculo afetivo. E ele perde completamente o contato com aquele espírito. Aí ele se revolta ainda mais. Deu para você entender? Então existe algo chamado ligações mórbidas. Tem espíritos que se ligam pelo ódio. Não se libertam. O vínculo que eles têm é o ódio. E o ódio muitas vezes é o quê? É um amor não correspondido. Veja, planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações. Então, à medida que eu vou entendendo essa caridade no pensar, olha, interessante isso. Aos poucos, eu vou falando de uma forma diferente, porque eu estou pensando de uma forma diferente. E se eu estou falando de uma forma diferente, eu estou agindo de uma forma diferente. Entenderam como processo? Posso tirar uma dúvida? Sim. Quando você falou da maldade, que perguntou da maldade e tal, as pessoas que têm esquizofrenia, que muitas vezes têm aqueles surtos psicóticos que às vezes não conseguem se controlar. Eu já vi casos de pessoas que, sei lá, esfaqueiam a outra, ou que fazem alguma coisa ruim com a outra por conta dessa doença em si. O que é essa doença? Bom, então você imagine que antes de um processo de reencarnatório, você tem o MOB, Modelo Organizador Biológico, tudo bem? Você traz essa tendência, você traz essa característica, você traz todo esse desequilíbrio para você. Num processo de reencarnação, começa-se, cada caso é um caso, um processo de tratamento. A reencarnação, ok? E você tem esses surtos dessas pessoas que precisam de tratamento, sem dúvida nenhuma. Às vezes é necessário várias reencarnações para você tratar esse espírito. E eles estão no nosso meio. Quando eles estão no nosso meio, é justamente para nós, como sociedade, também ajudá-los de alguma forma. Mas você tem vínculos ali, você tem vínculos. Então ele responde por aquilo que ele fez? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Ok? Mas todos que estão envolvidos dentro desse planeta de provas e expiações, dentro das nossas lições essenciais, que nós ainda temos muitas lições para aprender com a agressividade, com a violência, com todo esse tipo de transtorno, faz parte do nosso meio, faz parte da nossa sociedade. Então, para todos os envolvidos existe uma lição. Então, ele é protegido pela sua ignorância em partes. Porque é um espírito que já vem trazendo distúrbios lá de trás, está em tratamento, então surtos psicóticos que precisariam ser tratados, cuidados, às vezes até internados e às vezes até isolados. Muitas vezes essa sociedade nossa se compraz em mantê-lo de um outro jeito e alimenta ainda mais isso. Então isso também são os irmãos nossos mais doentes, momentaneamente mais doentes, que precisam de cuidados. Então eles são protegidos, entre aspas, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas dentro dessa doença, vamos dizer assim, temporária, existe um certo alívio pequeno em relação a uma doença em si. Mas isso não inocenta das suas atitudes. Ok? Então, para a sociedade como um todo, olhar para tudo isso com outros olhos. Para nós olharmos tudo isso com outros olhos. Então você imagine, né, quando você tem toda uma família envolvida com violências, com agressividades, com abandono lá de trás. Então são espíritos afinizados. Lembram da semana passada que nós falamos sobre... Existem dois tipos de famílias, lembram disso? Famílias de laços consanguíneos e famílias de laços espirituais, ok? Você tem, às vezes, na mesma frequência, na mesma faixa vibratória, espíritos extremamente devedores entre si
extremamente agressivos, extremamente violentos de outras existências e que agora reencarnam com esse tipo de distúrbio. Juntos, mais uma vez, no mesmo grupo juntos, agora colhendo entre si os próprios distúrbios que eles mesmos plantaram. Isso não é castigo, Deus nunca pensa em castigo, pessoal. Isso ainda assim é tratamento. Aos nossos olhos de 5%, a gente acaba não entendendo muita coisa. Mas numa visão mais ampla disso, você vai perceber que existem razões e o porquê disso. Mas às vezes famílias inteiras nascem com essa situação. Uma vez, num tratamento aqui na casa, alguém trouxe uma foto, né, num treinamento fraterno, uma família toda, né, e a espiritualidade que estava dando assistência disse assim: na Idade Média, todos eram bruxos, todos. Faziam parte da mesma seita. Todos eram comparsas, todos. Agora são todos juntos da mesma família, todos extremamente doentes. Veja. Mas ser bruxo então era considerado ruim. Veja. A palavra magia é uma palavra neutra. Magia significa manipulação de elemento. A palavra magia é uma palavra neutra. Se você olhar, o que significa a palavra magia? Manipulação de alimento. Então, se eu estiver fazendo um bolo, eu estou fazendo uma magia. Eu estou manipulando elemento. Magia negra. Aí você está manipulando elementos com fins negativos. Magia branca. Você está manipulando elementos com fim positivo. Então a palavra magia é uma palavra neutra. Agora, qual é o fundamento que você vai colocar aqui e ali? Eles eram bruxos que faziam magia. Exatamente isso. Mas a própria igreja também classificava até os médicos. Ah, sim. Então tudo era magia negra. Tudo que fugia era, né? A própria Joana d'Arc foi porque pela mediunidade dela. Então, para a igreja, naquela época, tudo era magia negra, tudo era obra do demônio, tudo. Ok? E no caso da esquizofrenia, a pessoa comete suicídio, aí começa tudo de novo? Em tratamento. Volta? Começa, veja. Esquizofrenia de novo? É difícil falar como vai voltar, pessoal, porque esses mapas perispirituais só o plano superior sabe. Porém, voltam com transtornos para tratamento. Não sei exatamente se é esquizofrenia ou não, mas volta novamente com transtornos. Vai dependendo qual é a região, qual é a situação, qual é a necessidade. Ok? Então, que volta com problemas, sim, todos. Mas para tratamento. Ok? Existem reencarnações pessoais, lembra da semana passada? Existem reencarnações coletivas. O que são reencarnações pessoais? Expiações. Elas só irradiam em outras pessoas, mas são reencarnações individuais, pessoais. Vai irradiar em algumas. Reencarnações coletivas. Você envolve uma série de espíritos juntos com vocês. Aí é uma reencarnação coletiva. Mas a própria esquizofrenia, ela tem vários graus. Vários graus, por isso que é difícil você taxar. Por isso que eu falei, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas transtornos mentais tem como gênese sentimento de culpa cristalizado, mágoa enraizada, ódio. Então, você percebe que existe uma série de sentimentos negativos que estão ali há muito tempo, que de alguma forma moldaram o mob, modificaram o molde. A frase é a seguinte: a falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Isso vai cair na prova, tá? Pode anotar. A falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Isso não é castigo, nunca pense em castigo. É uma necessidade, é uma adequação de forma e forma. Entenderam? Forma e forma. E sempre ali, sempre, você tem a misericórdia de Deus. Sempre. Isso é uma constante no universo. Ok? Então, mas está aos nossos olhos de 5%, parece algo terrível. Se você olhar como um todo, você vê que era o mínimo necessário para aquela situação. O mínimo necessário. Nesse caso,
seria a minha tia adotou, tá? Meu primo. Sim. E aí foi descoberto que a mãe biológica era esquizofrênica e mais 6 irmãos, todos esquizofrênicos. Os 6 cometeram suicídio, inclusive o meu primo, que era Sim. 7. Por que a minha tia adotou? Então, por que a sua tia adotou? Olha que interessante, né? Olha que interessante essa questão, né? Olha que interessante, tá? De alguma forma, existe uma relação. Existe um porquê, existe um para quê atrás de qualquer situação, ok? Então, esses espíritos, dentro dessa situação, né, extremamente necessitados, extremamente doentes, buscando um tratamento. E a espiritualidade, isso é uma hipótese, tá? A espiritualidade viu na sua tia uma oportunidade para estar ajudando aqueles espíritos. Então usa-se dessa ferramenta para estar, ela é chamada no plano espiritual, muito antes disso, né? E oferecem para ela, convidam ela para essa situação. Então isso é uma hipótese. Então muitos espíritos não têm vínculo com aquilo, mas dentro do seu processo evolutivo pedem situações assim, justamente para evoluir e para crescer. Outros casos, uma outra hipótese, pode ser que numa existência passada há um vínculo nesse sentido. Houve uma situação nesse sentido e ela está pedindo também um processo de autorresgate. Então existem várias situações. Ou é um espírito do degrau de cima sobre esse aspecto que é convidado, ou é um espírito que também está vinculado com aquela história em existências passadas, em menor intensidade, e que é chamado para trabalhar nesse sentido. Sempre existe um porquê e um para quê. O porquê está no passado e o para quê está no futuro. Por isso que é importante o estudo, né? Porque ou a gente acaba, quando você não entende que isso serve para a sua evolução espiritual. Exato. Ou você culpa Deus. Exato. Ou você fica revoltado e não aguenta mais. E eu tenho que fazer atendimento no CVV. Sim. Pessoas que precisam de acolhimento. E, assim, tinha muitos esquizofrênicos, muito demais. Eles amavam a mãe deles de uma forma. Tem um vínculo. Assim, que eu acho que era o principal. Exato. Eu sempre tinha uma mãe ali, ou alguém da família, que amparava essas pessoas que precisavam de mais ajuda. Sempre. Então, mas cada caso é uma situação. Por exemplo, às vezes tem espíritos que precisam reencarnar, necessitam reencarnar, ok? E, por uma razão qualquer, o plano A não está conseguindo ser elaborado. Às vezes eles chamam casais no plano espiritual que nem tem nada a ver com aquele espírito, e oferecem a oportunidade. Olha, estamos com uma situação aqui e vocês têm uma estrutura que pode ajudar na recuperação desse espírito. Às vezes aquele casal aceita. E não tem nenhum vínculo. Isso pode acontecer? Então são N caminhos. Onde nós temos o plano A, Deus tem o B, o C, o D, o E, o F, o G, até o final do alfabeto. Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Por exemplo, quando nós subimos um degrau em relação a alguma coisa, Deus nos convida, ok? Para que a gente vá onde não existe aquele degrau, aquele conhecimento, para que você sirva de exemplo. Não é assim que funciona? Então, toda vez que nós crescemos na hierarquia espiritual, nós somos convidados a trabalhar com espíritos que estão no degrau de baixo. E não necessariamente você tem um vínculo com eles. Lembram das uniões transcendentais? Lembram disso ou não? O que são uniões transcendentais? Dois espíritos, ok? Que unem forças para cuidar de uma comunidade. E às vezes sem recurso financeiro, tá? Mas unem forças para cuidar de uma comunidade. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a nossa ideia de família vai ampliando. Então, você vai se vincular muitas vezes com espíritos que você não tem nenhuma história com eles, mas que estão precisando e você é chamado para trabalhar. É assim que funciona. É assim, por exemplo, a família está com um problema sério lá espiritual, né? Sim. E a pessoa aqui não tem, assim, muito esclarecimento, vai tentar ajudar. É verdade que os espíritos que estão lá vêm em cima da pessoa e acabam prejudicando quem foi ajudar, quem foi intrometer
Então vamos lá. Entendeu? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Vamos lá, então vou colocar aqui, ó. Nós estamos aqui e esses espíritos estão aqui, tudo bem? E junto deles tem uma corja, ok? Se você é um espírito desse nível, uma missão, você está aqui. Você está no degrau de cima. Você pode sentir algum reflexo, mas é algum reflexo, algum respingo. Mas você está no degrau de cima, eles estão no degrau de baixo. Deu para lá? Não te atinge. O máximo é respingar alguma coisa. O máximo. Porque você está no degrau de cima. Mas um pouco eles atingem. É um reflexo. Vai respingar. Respingar. Não atinge. Porque você está no degrau de cima. Vão tentar? Vão, claro, evidente. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas você está no degrau de cima. Então quem está no degrau de cima, está no degrau de cima. Deu para você entender ou não? Você vai sentir o ataque? Até vai, mas não se preocupe. Não se preocupe, porque você está no degrau de cima. Pode falar. Quando ela falou há tempo, Sim. assim, as pessoas que se suicidaram, né, por esquizofrenia, né, levou a esse tipo de atitude, ela vai voltar com uma somatória de sequela na próxima reencarnação, ou ela é protegida pela ignorância, pelo fato dela ter esquizofrenia? Então vamos lá, mais uma vez. Cada caso é um caso, tudo bem? Então é difícil você colocar tudo na mesma regra. Nós aqui, vou falar de nós, tá? Só uma parte de nós se encarnou. Para quem não sabe, só uma pequena parte de nós se encarnou. Que parte de nós se reencarnou? Só aquilo que poderia ser tratado nessa equação de tempo. Entenderam? Só uma parte de nós se encarnou. E o que reencarnou? Somente aquilo que poderia ser tratado nesta equação de tempo. Então tem uma parte de nós que ainda está guardadinha, aguardando uma nova oportunidade para tratamento. Voltando à sua pergunta, ele vai receber a somatória de tudo? Não, só aquilo que se pode ser tratado naquela equação de tempo. Então tem coisa nos aguardando para daqui 500 anos? A gente pode voltar 1 milhão de vezes, mais de 1 milhão. Ok? Agora, necessariamente é algo negativo? É uma prova, sem dúvida. Que hoje eu não teria estrutura psicológica, emocional, nem espiritual, mas fica guardadinho. Mas uma vez que eu subi um degrauzinho, como é que ficou essa prova para daqui 500 anos? Menos difícil. Deu para você entender ou não? Então, tem situações, às vezes nós pensamos da seguinte forma: como eu gostaria de ser um missionário cuidando de 500 pessoas lá na onde? Será? Você tem estrutura psicológica para isso? Emocional e espiritual para isso? Olha, eu já escutei vocês já escutaram várias vezes. O Joaquim deve ter escutado várias vezes, né? Eu gostaria de ser um Chico Xavier. Eu não. Eu não. Eu não. Você tem estrutura psicológica para aquilo? Espiritual para aquilo? Não temos. Simples assim. Simples assim. Ok? Porque nós conhecemos uma parte do Chico Xavier. E a parte que não apareceu do Chico Xavier, que é a parte que ele trabalhava em silêncio, que ele trabalhava e ninguém sabia. Quanta coisa ele fez. Veja. Então, nós só estamos olhando os livros psicografados, que é a cereja do bolo. Nós só estamos olhando a cereja do bolo. Mas esse espírito que vem aí há quase 500 anos sendo trabalhado, 500 anos sendo trabalhado, sendo lapidado, passando por N situações, até chegar onde ele chegou. Chegaremos lá? Sim, sem dúvida, isso é inquestionável. Isso é inquestionável, mas não é o nosso momento. Não é o nosso momento, ok? Então assim, vai vir com uma somatória? Não, vai vir só com aquilo que é necessário. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu já passei essa para vocês, né? Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Uma mudança real de atitude, ok?
faz com que se apague dentro de nós uma série de situações que nós fizemos. Uma série de situações. Mas uma mudança real. Real. Então, um momento de amor está no singular. Uma multidão de pecados está no plural. Então, uma mudança real de atitude muda toda uma configuração. Aí entra a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Então, quando um espírito reencarna com um problema mental, é aquele problema para ser tratado naquela equação de tempo ou em várias existências. Às vezes é necessário 2, 3, 4, 5 existências para tratar aquele espírito. Ok? Mas cada existência ele dá um passo. Ele dá um passo. Ele melhora de alguma forma. Ok? Entenderam? Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Aqueles espíritos que viram ovoides, Ovoides. eles continuam com consciência? Não. 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 Eles se fecham numa monoideia. Olha que interessante como funcionam os ovoides, tá? Se nós ficarmos parados, literalmente parados, deitados em uma cama, sem nos movimentarmos, o que vai acontecer com o nosso corpo físico? Olha, isso aqui é um movimento natural, tá? Ele é inconsciente. Ele é inconsciente. O corpo vai fazendo assim, ó. Ele vai virando até chegar na formação fetal. Quase com um ovo, não é isso? Ó, de onde vem os ovoides? Ó, de onde vem os ovoides? O que acontece com o nosso corpo físico, que é extremamente pesado, que é extremamente denso. Se eu ficar parado numa cama, ele vai se fechando naturalmente. Isso é natureza, tá? Naturalmente. Até chegar na forma fetal. O que acontece com o corpo espiritual 1000 vezes mais leve? Entenderam que o processo ele é mais rápido? Então, além de você ter um processo muito mais rápido, porque o espírito está preso a uma monoideia, o espírito está preso a uma monoideia. Normalmente, ou é uma mágoa, ou é um ódio, ou é um desejo de vingança. Só pensa naquilo o tempo todo. Só pensa naquilo. Não se movimenta. Só pensa. O que o corpo espiritual vai fazendo? E aí você tem processos obsessivos. Ok? Aí você tem um processo chamado licantropia, forma de lobo, zoantropia, forma de animais, até chegar no processo de ovoidização. Então o espírito vai se transformando. Já assistiram o filme de zumbi? Ok? Zumbificação. Zumbificação. O que é tudo isso? É um processo de alteração molecular do corpo perispiritual, até chegar num processo de ovoide. Porque ele fica fixado numa monoideia, numa única ideia, não se movimenta. Esse espírito, nessa condição de ovoide, é necessário várias situações reencarnatórias, em mundos primitivos primeiro. Então, nos mundos primitivos existem os zumbis, os lobisomens? Não, existem os ovoides. Mas eles ficam pouco tempo lá, coisa de horas. Por quê? Forma e forma. Então, uma forma extremamente grosseira, que é o mundo primitivo, vocês concordam que é uma forma extremamente grosseira? Ok? Você coloca um espírito ali completamente sem condição. E aí você tira e coloca numa outra forma. Mais algumas horas você tira e coloca até ele voltando à sua forma humana. Aí ele volta no ponto onde ele parou e retoma. Entenderam? Isso leva séculos, tá? Isso leva séculos. Uma parte disso é feito no plano espiritual, uma parte disso é feito no plano material, que é o nosso plano. Então, o processo de desvoidização acontece primeiro no mundo primitivo. O Hitler. A informação que nós temos do Hitler, né? A informação que nós temos que ele está do outro lado da Lua, no lado não visível que nós temos da Lua, num hospital, guardado a 7 chaves, porque tem milhões de obsessores, milhões de espíritos que o odeiam, ok? E que estão perseguindo ele em todos os cantos. Então ele está muito bem guardado e quem cuida dele é a Madre Teresa de Calcutá. Só isso. Mas você fez tanta maldade, teria que deixar os espíritos assim. Então, é exatamente esse tipo de pensamento que a gente tem que começar a ressignificar. É exatamente esse tipo de pensamento que a gente tem que começar a ressignificar. Não é concordar com as atitudes dele.
Não, ninguém concorda com isso. Nem ela concorda, Madre Teresa de Calcutá. Mas o extremo da violência... Desculpa, pessoal, não foi Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, desculpa, eu me confundi agora. Ok? Mahatma Gandhi, que é o extremo da paz, solicitou, fez um pedido que foi aprovado para ser o enfermeiro do Hitler. O extremo da violência com o extremo da paz. Entenderam? Porque tem que ser os dois extremos ou não? E vai ser eternamente? Não, não existe eternamente, pessoal. A palavra é eternamente. Por um período. Até que ele possa ser recuperado, trabalhado e volta o processo evolutivo dele. Mas ele está dormindo, né? Tá. Ok? Essas informações que nós temos. Mas ele está sendo cuidado, porque ele é um filho de Deus, pessoal. Ok? Ninguém aqui está concordando com o que ele fez. Ok? Mas a gente tem que começar a ressignificar alguns pensamentos. Nós temos que ressignificar. Ok? Senão eu faria a mesma coisa. Se ele voltar, ele vai voltar com aquela inteligência que ele tinha, porque era muito inteligente. A inteligência não se perde, ok? Mas ele vai ser recambiado, a palavra recambiado, em um planeta onde ele possa começar novamente, dar sua contribuição intelectual, ok? Mas já numa outra direção. A inteligência não se perde, pessoal. Ela tem que ser redirecionada. Usar para o bem, ok? Então, mas violência não ataca a violência, pessoal, ok? Veja, o barulho só escuta o silêncio. Entenderam ou não? Barulho não escuta barulho. O barulho só ouve o silêncio. O ódio só escuta o amor. Entenderam ou não? Então o ódio não escuta o ódio. Ok? O barulho não escuta barulho. Então quando Deus, sabendo das necessidades, ok? Ele coloca os extremos. Na mesma potencialidade de maldade, eu tenho a mesma potencialidade de amor. Então, na mesma, ok? Para dar o equilíbrio. Justamente para dar o equilíbrio. Esse grupo terrorista, né, que agora Sim. atacou a Israel, então seria uma reunião de espíritos endurecidos? Vamos lá. Há algumas décadas atrás, nos foi trazida uma informação que eles iam dar uma desvaziada no umbral. No umbral. Algumas décadas atrás nós reencarnamos também, tá, pessoal? Então tá tudo bem. Né? Mas nós viemos junto. Por acréscimo de misericórdia de Jesus. Os espíritos já estavam sendo recambiados para cada qual de acordo com o planeta, de acordo com o seu momento evolutivo. Jesus falou assim, para o processo. E reencarna todo mundo. E vamos dar a última oportunidade para todos, tá? Para todos. Estou vendo aqui? A mão significa para nós também? Entenderam ou não? Para ver se a gente muda o degrau. Se a gente sobe um degrau. Nos nossos conceitos, nos nossos preconceitos, na nossa agressividade, na nossa violência, que todos nós somos. Mas se essa reencarnação é considerada a reencarnação mais importante da nossa existência. Essa reencarnação. Nós não somos protegidos pela nossa ignorância. Ponto. Ninguém. Ninguém está sendo protegido pela sua ignorância. E tanto faz se é cristão, se não é cristão, se é muçulmano, se não é, se é ateu, se não é, tá? Isso não muda nada. As 600 pessoas que morreram então agora na guerra, elas já vão ser direcionadas para os mundos que deveriam ser. Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Vai depender da vibração. Então nós temos que mudar a nossa vibração. Mudar a vibração, pessoal, não é subir 5 degraus, não. Ninguém falou disso, 5 degraus. É para subir um degrau. 2000 anos de evangelho, não dá para subir um degrau? É isso? Depois de 2000 anos de evangelho, não dá realmente para subir, para começar a pensar em perdão, em refletir sobre empatia. Será que não dá para começar a entrar nessa faixa vibratória de pensar sobre?
Não, jamais violência com violência. Jamais violência com violência. O que está em xeque ainda, tudo isso? Oi? É a humanidade todinha está em xeque para ver cada um o que está pensando de tudo isso. Exato. Tudo isso que está acontecendo, pessoal. O ódio inverte isso. O Jacques falou uma coisa muito interessante, tá? O mundo está de ponta cabeça? Tá passando pandemia, guerra, um monte de situações. Ok? Tá complicado? Sim, tá, sem dúvida. Como que nós estamos se posicionando frente a tudo isso? Como que nós estamos? Nós estamos sendo um agente facilitador ou um agente complicador? Eu estou alimentando ainda mais o ódio? Ou estou buscando de alguma forma amenizar isso? E muitas vezes esses fatores que estão acontecendo hoje, a gente fala que não tenho nada com isso, está lá, e a gente tem tudo a ver com isso, pessoal. Você vê isso de uma forma, a gente pode falar assim, mas eles são maus, mas eu também já fiz devo ter feito tanta e ainda cometo erros, então eu acho que um segundo olhar aí, é esse segundo olhar de ver de uma forma diferente. De enxergar de uma forma diferente. É o segundo olhar. É o segundo olhar. Exato. É igual, é uma porcaria, todo mundo é porcaria. O segundo olhar já não. Ele já, você não precisa, como você falou, fazer andar, não vou conseguir subir 5 degraus, mas se conseguir mudar essa faixa. Já não haver tanta crítica. Segundo olhar, pessoal. E você falou o segundo, ter um segundo olhar frente a toda essa situação. Sabe, não é ter uma posição comodista, vitimista e achar que não. O que eu posso fazer? É uma oração? Então eu vou fazer uma oração. É ficar em silêncio? Deixa eu ficar em silêncio. Ok? É dar uma ajuda material? Deixa eu dar uma ajuda material. Veja, cada um de nós podemos e devemos fazer algo de positivo frente a tudo que está acontecendo, longe e próximo de nós. Tem coisa acontecendo na esquina da minha casa. E tem uma coisa acontecendo do outro lado do mundo. Talvez eu não consiga resolver do outro lado do mundo. Mas será que eu não posso fazer nada na esquina da minha casa? Isso aqui é coisa do governo. É isso que eu estou pensando? Ainda? Pode até ser que seja coisa dele, mas eu não posso melhorar essa situação? Não posso amenizar essa dor? Veja, então tudo isso está acontecendo justamente para que todos os seus habitantes se posicionem frente a tudo que está acontecendo. Para se posicionar. Não dá nem para culpar os obsessores, pessoal. Não dá nem para culpar os obsessores. Porque a espiritualidade, de alguma forma, está nos deixando livres para que a gente possa pensar, para que a gente possa falar, para que a gente possa agir. Porque nós estamos sendo avaliados pela nossa consciência, tá? Não tem ninguém com o dedo apontando para nós. Eu estou mudando essa faixa, eu acho que violência ainda resolve com violência. Se eu achar que eu estou assim, não posso reclamar de nada. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier qual era o conceito que ele tinha de criminoso e ele respondeu: é qualquer um de nós que foi descoberto. Simples assim. Simples assim. Então, quando vamos pensar no Hitler, vamos pensar nisso, vamos pensar sim, claro, mas vamos pensar com outro olhar. Com outro olhar. A minha mãe, quando via essas reportagens dessas guerras, Israel, coisas, ela falava assim: oh meu Deus, mas é a terra de Jesus, a terra que Jesus nasceu. Por que eles são tão maldosos? Existe uma explicação? Existe. Está no Evangelho, inclusive. Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Ok? Existiam comunidades de Jesus que Jesus passou por perto, que Jesus só passou por perto. Não foi nem visitá-los. Por quê? Porque eles já estavam caminhando. Do jeito deles, eles já estavam caminhando. Ok? Então, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Ok? Quando você forma um médico, você manda ele para onde? Para um hospital, onde tem doente. Então, Jesus, como médico de almas, foi para um hospital. Por exemplo, o Brasil, para quem não sabe, é o Hospital Psiquiátrico de Jesus. Para quem não sabe, nós somos classificados aqui como Hospital Psiquiátrico de Jesus. Eu não estou brincando, pessoal. Eu não estou brincando. Para quem não sabe, o União Espírita Jundiaiense é um hospital psiquiátrico. Ok? Para quem não sabe, não é isso? E o médico que cuida desse hospital psiquiátrico aqui, né?
Chama Dr. Alexandre. Eu já conversei com ele várias vezes. Ele fala que eu sou o paciente preferido dele. Uma vez ele falou assim para mim: faz quantos anos que você está aqui? Como se ele não soubesse, né? Eu falei: uns 23 anos mais ou menos. Ele falou: nossa, sua alta está longe ainda, hein? Falei assim para ele: tudo bem? Falei: está fechado. Entendeu? Fechado. Ainda bem que ele é bem humorado. Então o Brasil é um hospital psiquiátrico. O que significa isso, pessoal? Muitos desses espíritos com aquela mentalidade estão sendo reencarnados no Brasil. Muitos desses espíritos doentes estão reencarnando no Brasil. Ok? Oxe, essa eu não esperava. Possivelmente. Então, esses espíritos que se envolveram com guerras, com terrorismo, com preconceito, estão reencarnando no Brasil, que é o Hospital de Jesus, é o Hospital Psiquiátrico de Jesus. É uma coisa positiva. Eu acho ótimo isso, pessoal. Eu acho excelente. Eu já estou em tratamento no hospital. Sofre, faz de tudo, mas a gente ajuda sempre que precisa. A maioria das pessoas sofre. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, deve estar porque estourou o nosso tempo. Se vocês entram lá, Haroldo Dutra Dias, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um vídeo de 10 minutos. Ele está numa roda assim, que ele está com o Divaldo, outros oradores. É 10 minutos. Ele explica exatamente isso que eu queria explicar para vocês agora, que agora o tempo não vai dar. Então, Haroldo Dutra Dias, ok? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um vídeo de 10 minutos, onde tem o André Trigueiro, que é um repórter, faz algumas colocações, né, sobre alguns números do Brasil, e aí o Haroldo explica exatamente o que acontece nesse sentido. Aí vocês vão entender o que é um hospital psiquiátrico. Ok? Mas que ótimo! Eu acho excelente isso, pessoal. Porque saber que nós já estamos internados, estamos sob cuidados, estamos com a nossa loucura sob controle. Ok? Né? Então as pessoas às vezes perguntam: nossa, quantas vezes você vai no centro? 4, 5 vezes. Para quê? Para não surtar. Você entendeu? Então vem, toma um comprimidinho da gente e vamos embora. Então é mais ou menos isso. Entenderam? Então, caridade, só para encerrar aqui, a caridade, pensar exatamente em benevolência, indulgência e perdão. Pensar, refletir. Talvez a gente não consiga, nesse momento, ainda colocar em prática, mas o que é benevolência, o que é indulgência, o que é perdão. O fato de eu pensar nisso, eu já afasto de mim alguns obsessores. Vocês concordam ou não? Porque eu elevo o degrau. Pensar, não é nem fazer. Pensar sobre a possibilidade, olhar aquelas situações com outros olhos, entender que tudo no fundo é para o meu bem, que tudo tem um ensinamento e tudo tem uma lição. Então quando eu começo a ter esse olhar, eu vou subindo o degrau, e quando eu olho tudo isso que está acontecendo ao meu lado, eu falo: o que eu posso fazer para minimizar esse sofrimento? Se eu não consigo fazer algo que está 10 mil quilômetros distante de mim, na esquina da minha casa, será que eu não posso fazer nada? Entenderam? É essa a posição, é essa a postura, não do espírita, pessoal, de um ser humano. É que o espiritismo explica isso pra gente, ok? Mas qualquer ser humano, qualquer humano que queira ser humano, precisa reavaliar os seus valores. Precisa sufocar o seu ego e ampliar o seu self, ok? Então vamos para a prece de encerramento. E agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por essa oportunidade, pelo trabalho, pelo tratamento, pelo acolhimento dentro desse hospital, que nos fortalece, que nos dá ensejo para que a gente possa continuar trabalhando, estudando, nos melhorando um pouquinho a cada dia. Que seja 1/10 de milímetro, não importa. Mas a gente possa entender que amanhã eu estarei melhor do que eu sou hoje. Mas já fui melhor do que estive ontem. Então, à medida que a gente vai evoluindo e crescendo e repensando e reavaliando, vamos sentindo esse acolhimento, essa proteção, esse envolvimento. E agradecemos sempre a todos aqueles que fazem parte dessa jornada, a essa casa que nos acolhe, que nos ampara e nos abriga.
pela oportunidade de trabalho e pelo tratamento que nos oferece. Que assim seja.